Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Você vai acompanhar comigo agora uma série de vídeos a respeito do edital para o INSS de 2016. Já trabalhei com esses conteúdos para o edital do Banrisul, um concurso do Banco do Rio Grande do Sul. Então eu vou fazer uma pequena adaptação dessas aulas para trazer esse conteúdo direcionado a você que vai fazer a prova do INSS. O edital do INSS em noções de informática traz alguns conceitos muito importantes, como, por exemplo, conceitos de internet e intranet, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, ou seja, tudo isso aqui está relacionado àquilo que você está acostumado a fazer com a informática. No item 3, conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o LibreOffice. Eu vou trabalhar com vocês basicamente com o pacote LibreOffice. Vou falar sobre correio eletrônico, navegação na internet, vírus e outros, worms, etc. Tentarei gravar as aulas também do Windows 7 ou Windows 10 e ainda outros conceitos relacionados a esse edital. Mas eu não prometo, eu vou tentar fazer aí na medida do possível a adaptação das aulas que eu já tinha. Se você ouvir no decorrer de alguma aula o termo Banrisul, fique tranquilo, é apenas uma chamada para a época do edital que eu estava gravando. Essas aulas também servem para você que está aí utilizando que vai fazer a prova do INSS. Nessa prova você vai ter conceitos importantes e nós vamos começar as aulas falando sobre uma importante planilha eletrônica chamada Calc, que faz parte do pacote LibreOffice. O LibreOffice é um editor de textos que você pode utilizar como o pacote Office da Microsoft, só que com a vantagem dele ser totalmente gratuito. A vantagem dele ser gratuito não indica que ele é um programa inferior ou um programa sem recursos. Você vai ver nessas minhas aulas que você terá uma gama muito grande de conteúdo para aplicar tanto na prova quanto depois nas suas atividades ao passar nesse concurso. Eu espero realmente que essas minhas aulas te ajudem. Eu tenho atualmente no meu canal de vídeos mais de 230 aulas de informática geral. Você vai encontrar aí todos os assuntos, todos os temas. Então eu espero que você aproveite bastante e goste desse conteúdo. Esta é uma pequena introdução, então eu espero que você consiga ser aprovado, se prepare e observe que pelo edital você tem bastante tempo ainda para se preparar. Vamos ver aqui o concurso. A prova vai ser realizada, aqui está. As inscrições vão do dia 4 de janeiro, ou seja, já está valendo, até o dia 22 de fevereiro de 2016. A prova vai ser feita no dia 15 de maio. Significa então que você tem aí pelo menos 4 meses para se preparar. Eu espero que as minhas aulas ajudem a você, te ajudem a se preparar e espero que você tenha um bom resultado na prova final. Chega de 11 horas, chega de blá blá blá, e vamos começar então com a aula onde eu vou explicar como você pode fazer o download do pacote LibreOffice, como você pode instalar na sua máquina e a partir daí como você consegue fazer a migração, como você já consegue editar as suas planilhas e ter o conhecimento mínimo necessário para que você possa ir bem para a prova. Boa aula! Para fazer o download do LibreOffice, entre no seu navegador de preferência, no site do Google e digite Download LibreOffice. Pressionando Enter você verá algumas sugestões. O site oficial é este aqui, pt-br-libreoffice.org. Clique sobre o link e você vai encontrar logo na página inicial um botão escrito Baixe Já. Clique sobre o botão Baixe Já e na sequência, nesta tela que for aberta, clique sobre este botão Baixar a versão 5.04. O download vai começar. Você vai fazer o download aqui na sua máquina, vamos fazer aqui, ajuda interna, não. Aqui está, começou o download, então faça a instalação como qualquer outro programa. Depois que fizer a instalação, você vai ver que ele vai ser adicionado ao botão iniciar, e eu vou dar sequência então desse ponto em diante no vídeo que eu já tinha gravado. Uma vez instalado, você deve clicar sobre o botão iniciar e em todos os aplicativos você vai encontrar um programa, um link para a carga desse aplicativo aqui, na letra L, chamado LibreOffice 5.0. Um clique no grupo e você vai ver todos os aplicativos que compõem esse pacote. O que seriam eles? O LibreOffice Base serve para você manipular banco de dados. É o equivalente ao Access da Microsoft. O LibreOffice Calc, equações, e o Writer é um editor de texto.
Nós vamos começar falando então sobre o LibreOffice Calc. Assim que você clica no ícone do programa, observe, demora um pouquinho porque ele trabalha, se eu não me engano, com muito Java. Ele está abrindo, ele mostra esse banner de inicialização, ativando os recursos e na sequência você vai ver que a tela será atualizada. Pronto! Se você já é usuário do Excel, você vai perceber logo na primeira impressão que essa ferramenta ela é muito parecida com o Excel na versão 2003, aquela em que você tinha a barra de ferramentas, que você tinha as células. Quais são os componentes principais de tela do Calc? Na parte de cima você tem aqui a barra de títulos e o nome do programa. À direita você tem os controles de janela, chamado de minimizar, maximizar e fechar. Nós vamos tentar passar para vocês diversas teclas de atalho que são extremamente úteis e que muitas vezes caem nas provas também quais são os atalhos para chegar a uma determinada ação. Para que você possa fechar qualquer janela do sistema operacional Windows, ou seja, o equivalente a esse X vermelho da parte superior, você pode pressionar Alt F4. Pressionando Alt F4, a janela então é encerrada. Se você observar, existe um outro xizinho logo abaixo, que é o fechar documento. A tecla de atalho para fechar este documento, mas não fechar o LibreOffice, é Ctrl F4. Pressionando Ctrl F4, você vai então encerrar essa aplicação. Não é o caso do LibreOffice. Acabei de pressionar Ctrl F4. Opa, foi sim, é que eu não consegui apertar a tecla direito. Quando fechamos o aplicativo, observe que nós vamos vir aqui para o LibreOffice, que é o primeiro item do menu, e eu pulei propositalmente. Se você notar, aqui na tela do LibreOffice, nós temos o primeiro item chamado LibreOffice. Ao pressionarmos, é um grande gerenciador de arquivos, onde você encontrará aqui a possibilidade de abrir arquivos que já foram criados anteriormente. Ele vai mostrar os arquivos recentes que foram trabalhados, modelos de documento, você tem uma série de modelos que você pode trabalhar, escolhendo o programa. Você tem aqui um atalho para criar documentos de todos os programas que compõem o pacote. Se eu clicar então aqui em planilha do Calc, vamos gerar novamente uma planilha para cálculo. Tomou nota? Alt F4 fecha a janela. Ctrl F4 fecha o arquivo. No cantinho superior esquerdo você tem esse ícone, que é um ícone de controle de janela também. Muito similar a esses três botões, esse botão aqui controla os recursos que você tem aqui no seu aplicativo, a janela principal. Você pode restaurar a janela por aqui, você pode maximizar a janela do seu aplicativo, você pode minimizar e olha aqui a tecla de atalho Alt F4. Uma tecla de atalho para que você possa acessar esse ícone especificamente, e eu já vi cair isso em prova, mas há algum tempo atrás, atualmente nem tanto, Alt barra de espaço. Alt barra de espaço é a tecla de atalho para abrir esse item aqui do menu. Se você puxar as setinhas para baixo, andar com as setinhas para baixo do teclado, você pode escolher a ação e pressionando o Enter executá-la. Quando você vai prestar um concurso, você com certeza como concurseiro já percebeu, são os detalhes que fazem a diferença na hora da execução da prova. Apesar da prova de informática não ter tanto peso assim, ela é importante porque você não pode zerar. O ideal é que você instale o aplicativo e conheça ele um pouco, experimente, faça testes. Tem um canal de vídeos no YouTube com muitos vídeos realmente de Excel, que podem ser utilizados como referência para que você aprenda funções e possa aplicar no LibreOffice. É muito parecido, você vai ver já já o quanto eles são semelhantes. Logo abaixo da barra de título, se você clicar duas vezes sobre uma barra de título, a janela é restaurada. Se você mantiver o botão esquerdo pressionado, você consegue arrastar essa janela para os lados. Aqui nós temos o menu de opções do Calc. Você pode clicar sobre o menu com o botão esquerdo, ou, se você notou, nós temos algumas letras sublinhadas nesses menus. Ao segurar a tecla Alt e pressionar a letra sublinhada, você vai acessar o menu também. Repasse, aprenda, veja quais são os itens do menu. O menu Arquivo ele vai tratar diretamente sobre a manipulação dos seus documentos e dos seus arquivos durante o processo de criação do LibreOffice. Você pode então criar um novo documento, abrir documentos cujo atalho é Ctrl O, O de Open. Documentos recentes. Assistentes, existem vários assistentes aqui para escrever cartas, fax, agenda, apresentação, páginas de web. Modelos. Você pode fechar o documento em edição
esse fechar é o equivalente a esse aqui à direita. Você pode salvar a planilha, mas ela não está disponível aqui, esse salvar, por quê? Na primeira edição, eu preciso usar o salvar como para criar o meu arquivo. A partir do momento que eu crio um documento, eu posso usar o comando salvar como e salvar e gravar as alterações que eu fizer. O atalho para salvar aqui é Ctrl S. Aqui já começam as diferenças para o pacote Office da Microsoft. Para que você possa salvar rapidamente um documento no Word, o atalho é Ctrl B de bola. No OpenOffice, no LibreOffice, é Ctrl S de Save. As teclas de atalho, geralmente no LibreOffice, são equivalentes aos comandos que você tem em inglês, não em português. Quando você pressionar Ctrl S, lá no Word, você vai ativar o sublinhado. Quando você pressionar o Ctrl S aqui, você vai salvar. Salvar como é Ctrl Shift S. Você precisa segurar essas três teclas juntas e, na sequência, primeiro o Ctrl, depois o Shift e depois o S para o salvar como. Lá no Word é F12. Você pode salvar uma cópia do arquivo que está em edição. Salvar tudo só aparece quando você tem mais de um documento aberto. O salvar tudo vai salvar então todos eles juntos. Recarregar, ele vai fazer a leitura novamente do documento. Versões é o controle de salvamento, onde o aplicativo vai guardar cópias do histórico desses documentos que você vai criando. Temos também aqui exportar. Você pode exportar o seu arquivo gerado no LibreOffice, por exemplo, para quais formatos? Você pode exportar para o XHTML, você pode exportar para PDF. São dois formatos simples de transferência. O PDF, inclusive, você já conhece, que é o Portable Document Format. Muito comum quando você tem que transferir documentos entre programas. Ou quando você precisa passar um programa para alguém. Você pode já exportar diretamente como PDF, clicando nesse ícone. Você pode enviar por e-mail o seu documento que está em edição. Um e-mail com um documento já no formato do Open Document. Olha só que interessante, você já pode enviar a sua planilha também como formato do Excel, como PDF, e se o seu micro tiver Bluetooth, você pode enviar inclusive por Bluetooth. Propriedades, aí é um item interessante de você entrar. Depois que vocês fizeram o salvamento, vamos salvar o nosso primeiro arquivo. Vamos fazer aqui um teste. Vou escrever na célula A1, vou falar já o que é uma célula. Nós vamos salvar esse documento. Arquivo, salvar como. Se você notou o arquivo salvar, ele ficou disponível, porque eu fiz uma alteração no documento. Vou salvar na minha pastinha temporária com o documento, o nome chamado teste de salvamento. Ele está salvando no formato do ODF. É outro item que você precisa, Open Document Format. Uma planilha ODF tem a extensão .ods. Uma planilha de Excel tem a extensão .xlsx, se for a versão a partir de 2007. Se for anterior a isso, a extensão desse documento é .xls só. XLS, isso mesmo. Vou salvar e você vai ver que eu consigo descobrir que esse documento foi salvo analisando a barra de títulos, pois aqui em cima está escrito teste de salvamento. Muito bem, se pressionarmos Ctrl S, vamos fazer uma nova gravação. Ao clicar em Arquivo e Propriedades, você vai enxergar diversas propriedades do seu documento. Na parte geral, você consegue descobrir qual é o tipo do salvamento, a pasta, o tamanho, data de criação e modificação, se foi usado o modelo, se tem assinatura digital, quando foi impresso a última vez, olha só que interessante, isso é bacana de você guardar. Tempo total de edição, há quanto tempo a pessoa está editando esse documento, quantas revisões foram feitas. Eu posso utilizar os dados do usuário que registrou o aplicativo. Ainda temos uma guia chamada descrição, que você pode colocar um título, um assunto, palavras-chave de procura e anotações. Propriedades personalizadas, onde você pode criar suas próprias propriedades do documento. Propriedades CMS, desconheço. Segurança, você pode ativar somente a leitura do documento para os próximos. Você pode gravar as alterações e proteger, você pode proteger o seu documento com senha. Você pode incorporar as fontes que você utilizou para redigir, para não correr o risco que a pessoa que vai receber a sua planilha não tenha as fontes que você usou. E as estatísticas, quantas planilhas, quantas células e quantas páginas tem.
Geralmente é nesse tipo de pergunta, é nesse tipo de local que é interessante você se apegar, pois são nos detalhes em que uma ferramenta vai mostrar, vai ser exigida numa prova. Mas eu vou deixar você um pouco mais tranquilo, porque geralmente em questões de concurso de Excel, você não precisa conhecer tão a fundo a ferramenta. Você precisa prestar atenção nos detalhes, como nas operações matemáticas. Se você fizer certinho ordem de execução, de parênteses, regras e sinais e souber identificar uma fórmula, suas referências, fica fácil de você responder as perguntas tanto do LibreOffice quanto do Microsoft Excel. Bom, depois do menu Arquivo, nós temos o menu Editar, que está relacionado à edição da planilha que está na tela. Existe uma série de recursos aqui de edição, como preenchimento de valores, excluir conteúdo, excluir linhas e colunas, selecionar tudo. E olha aqui quantos atalhos que você tem na tecla aqui no menu. Os atalhos padrão recortar, copiar e colar são os mesmos. Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar e Ctrl+X para recortar. Colar especial, Ctrl+Shift+V, selecionar tudo, Ctrl+A. Localizar. Localizar é Ctrl+F no OpenOffice, mas lá no Word é Ctrl+L. No Excel também. Localizar e substituir é Ctrl+U no Word. Aqui é Ctrl+H. Perceba as diferenças. Esse Ctrl+ e esse Ctrl- também permitem você inserir ou excluir células da sua planilha. Para desfazer, o atalho é o padrão, é o Ctrl+Z. Você não precisa decorar, não existe um equivalente nela. Exibir está relacionado à forma com que você está exibindo os dados na sua tela. A célula, o zoom, se você quer navegar, mostrar o navegador de objetos, se você quer ver clipart, se você quer ver a planilha em tela inteira. Tudo isso acessível através de um clique. Inserir permite a você inserir itens de uma planilha, como linhas e colunas, inserir novas planilhas. Na verdade, quando você está trabalhando com o LibreOffice ou com o Excel, você tem aqui planilhas. E essas planilhas nada mais são do que pastas de trabalho que organizam essas planilhas que estão aqui na parte de baixo da tela. Por padrão, o LibreOffice vem com uma planilha ativada. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, vai ver que ele vai adicionar uma segunda planilha. Dizemos então que essas duas planilhas fazem parte de uma pasta de trabalho chamada teste de salvamento, porque eu salvei.